Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 29 de outubro. Estamos com essa nova série do Alimento Diário, essa série O Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 1, Conectados com Deus. Senhor Jesus, nós estamos na primeira semana com a mensagem 1, o único ministério. Ó Senhor Jesus, nós estamos entrando num novo ciclo de mensagens, esse novo ciclo do alimento diário. É importantíssimo a gente exercitar o Espírito, para a gente conseguir compreender aquilo que o Espírito quer mostrar para nós dentro desse novo ciclo de mensagens. Então vamos exercitar o Espírito e o Senhor vai poder nos conceder Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele quer nos dar, Senhor Jesus. E sabedoria, na hora de a gente aplicar isso ao nosso viver, levar isso para outras pessoas. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. É pelo exercício do Espírito que o Senhor nos inclui nesse ministério da nova aliança, e assim nós vamos obedecendo a Ele, tendo convicção do seu caminho para nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Lucas capítulo 4, versículo 1. Senhor Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 1, versículo 4, 5 e o 8. Senhor Jesus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, o batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 1 ao 4. Senhor Jesus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8. Senhor Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Lucas capítulo 3, versículo 23, a parte A. Senhor Jesus. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje, o único ministério. Senhor Jesus, Deus tem um único plano e não há espaço para projetos paralelos. Toda a sua obra está dentro de uma única linha. Para levar adiante esse plano, ele tem um único ministério, que começou com o Senhor Jesus, conforme lemos nos seguintes versículos. Aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. O ministério da nova aliança começou com Jesus. Ó Senhor Jesus. Para iniciar esse ministério, o próprio Filho de Deus desceu à terra e tornou-se carne, vindo em semelhança de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Como resultado, a igreja foi gerada, cumprindo-se o que o Pai determinara desde a eternidade passada. Portanto,
Ele precisou ser batizado por João Batista, dando início a seu ministério, com cerca de 30 anos de idade. Ao ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. No início do capítulo seguinte de Lucas, vemos que após o batismo, ele ficou cheio do Espírito Santo. Foi dessa maneira que se iniciou o seu ministério terreno. Ó Senhor Jesus! De forma semelhante, a igreja teve seu início com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Podemos constatar esse fato nos versículos a seguir. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Desse modo, o ministério da Nova Aliança desenvolveu-se oficialmente, quando a igreja em Jerusalém foi produzida mediante o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ó Senhor Jesus! O ministério da Nova Aliança só pode ser levado adiante se estivermos cheios do Espírito. Por quê? Porque é preciso receber o poder de Deus que vem do alto. Esse poder é que nos dará a condição de executarmos a tarefa que nos foi designada. Aqui temos o princípio fundamental. Se você quer servir a Deus nesse ministério, precisa ser cheio do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus! Veremos agora que esse ministério é único. Logo no início de Atos, lê-se: para preencher a vaga deste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Aqui é uma referência ao preenchimento da vaga deixada por Judas, que se enforcara. Temos a expressão neste ministério, mostrando que não havia outros ministérios, mas apenas um. Em Atos, quando os apóstolos foram a Samaria, Simão queria receber o poder do Espírito Santo mediante compensação financeira. Pedro o repreendeu com essas palavras: não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Esse ministério é único, e não é qualquer pessoa que pode fazer parte dele. Deus, por sua misericórdia, nos inseriu nele. Devemos dar glórias a Deus por isso. Ó Senhor Jesus! O ministério da Nova Aliança iniciou-se com Jesus, que fez o trabalho necessário para gerar a igreja. Após sua morte e ressurreição, esse trabalho na esfera terrena precisa ser levado avante. Por isso, esse ministério foi entregue à igreja, que deve continuar a obra de Deus na terra. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, o Senhor está contando conosco, né? Ele deseja que a gente leve a sua vontade adiante, mas a gente não vai fazer isso, né, com filosofias, com estudo da palavra, né? Senhor Jesus, a gente vai fazer isso mediante o Espírito, né? No alimento diário anterior, né, quando o Senhor ele mostra para nós ali o quesito ali do tabernáculo, né, como que funcionava o tabernáculo, né, Senhor Jesus. O tabernáculo ali mostra o desejo de Deus, né? Quando Deus mostra para Moisés ali, né, todos os itens do tabernáculo, a maneira, a medida, e tudo é feito ali, né, de obra de artesão ali, né, Senhor Jesus. Né, os melhores artesãos fizeram uma obra-prima ali, tudo bem feito, né, de acordo com a vontade de Deus, né, Senhor Jesus. E Deus mostra ali que o tabernáculo era o desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. Né? Ó Senhor Jesus, então é colocado ali o tabernáculo, né, como centro. Quando o povo está parado, né, ali, né, quando o tabernáculo ele foi totalmente montado, né, o próprio Deus desceu ali, né, como uma nuvem sobre o tabernáculo. Né? Então todos podiam perceber que ali havia a presença de Deus. Então, enquanto outros povos, né, tinham terras, palácios, tesouros, o povo de Deus tinha o próprio Deus no meio deles. Ó Senhor Jesus. Né? E aí, né, no momento que o tabernáculo estava parado, né, ali eram executados os serviços, né, o povo ia, né, até Moisés, fazia perguntas, Moisés consultava o Senhor, mas chegava um momento em que a nuvem se levantava do tabernáculo, né, era uma nuvem durante o dia, né, e durante a noite era uma coluna, né, essa nuvem se tornava como uma coluna de fogo, né, Senhor Jesus. Então Deus era visto ali, né, era vista a presença de Deus ali, né, tanto de dia quanto de noite. Mas chegava um momento que essa nuvem se levantava, né? Podia ser qualquer hora, podia ser horas depois de ter parado, né? Podia ser dias ou semanas ou meses, até mesmo anos, né? Senhor Jesus, era Deus que decidia quando ia parar e quando ia se movimentar. Então o povo precisava ficar atento ali, né? E aí tinham
ali, né, duas trombetas de prata, né, quando começasse a nuvem a andar, né, essas trombetas eram para ser tocadas para que o povo, se tivesse distraído, percebesse, olha, é a hora de caminhar. E aí tinha uma ordem ali, né, para as 12 tribos seguirem ali, né, e seguindo ali a ordem de Deus no deserto. Então a gente vê ali, né, duas condições, né, uma ali quando estava parado e cada um executava seu serviço, né, e Deus estava ali, né, a vontade de Deus estava contida ali, e aí, né, havia aquele momento de consultar, aquele momento de edificação, né, Senhor Jesus. Mas havia um momento da ordem de Deus para andar, né? Quem decidia a hora de andar, a hora de se mover, a hora de fazer a vontade de Deus era o próprio Deus. Deus tinha a voz de comando. Ó Senhor Jesus, por que hoje nós precisamos do Espírito Santo? Porque a gente precisa da direção de Deus na hora de caminhar. Enquanto nós estamos na nossa vida do dia a dia, né, é o nosso andar no Espírito, né, Senhor Jesus, é o andar no Espírito peripatel, né, é a nossa edificação pessoal. Então cada um tem os seus serviços, tem as suas coisas, tem o seu dia a dia, né, Senhor Jesus. E assim a gente vai diante do Senhor, fazemos perguntas, estudamos a palavra, contatamos Deus, né, Senhor Jesus. Mas há um momento em que Deus fala, agora é a hora de fazer minha obra. Então é a hora da nuvem se levantar, a gente tem que estar atento e seguir a nuvem. Aí não dá para dizer para o Senhor que nós estamos ocupados, isso, aquilo, nós precisamos seguir o Senhor de perto, né? E é para isso que é o Espírito Santo, é para o seu mover, Senhor Jesus. Então a gente precisa estar atento a isso. Quem diz a hora de parar, né, e obter edificação pessoal é o Senhor. Quem diz a hora de se mover e fazer a sua vontade é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Hoje, infelizmente, a maioria dos cristãos só consegue reconhecer Deus na hora que está parado. Na hora que é edificação pessoal, eu faço aquilo que eu quero, né? Eu busco a direção de Deus, eu faço as minhas orações, minhas petições, né, Senhor Jesus. E muitos nem sabem, né, que a nuvem está se levantando e é a hora de cumprir a vontade de Deus. A maioria nem sabe que Deus tem uma vontade, né? Acham que simplesmente o fim de tudo é a igreja. Hoje nós precisamos perceber o seguinte, a igreja ela não é o fim, a igreja é o meio, né? O Senhor nos destinou para o reino. Nós vamos estar bem claros disso, né? Quando o povo estava andando no deserto, o objetivo deles não era o deserto. Por isso que o tabernáculo ele era móvel, ele podia ser montado e desmontado, né? Porque ali não era o lugar de habitação de Deus. O lugar de Deus, né, era a nova, né, a boa terra, né, Canaã, né, Senhor Jesus, precisava ser conquistada pelo povo. E depois, né, Davi viu, né, essa mudança de ciclo, a mudança da era, e viu que era necessário construir ali um templo. Porque ali sim o povo podia parar, mas o povo também chegou ali, parou e se acomodou. Então Davi despertou, né, e mostrou para o povo que eles precisavam voltar, né, a se voltar a Deus. E hoje da mesma forma, né, nós podemos simplesmente estar satisfeitos, olha, estou na igreja, estou na boa terra, né, estou em Cristo e pronto, acabou. Não, Deus tem uma vontade a ser cumprida, Ele tem um plano, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E logo no início Ele mostra para nós, né, Deus tem um único plano, né, e não há espaço para nossos projetos paralelos. Mas como eu compartilhei aqui, existe um momento que Deus vai nos edificar, vai nos transformar, vai nos dar a palavra, e existe o nosso momento de praticar, nosso momento de cumprir a vontade de Deus. Então nós precisamos estar atentos quanto a isso, né, Senhor Jesus. Né, toda a obra de Deus está dentro de uma única linha, e para levar adiante, né, esse plano, esse único ministério de Deus, né, que começou com o Senhor Jesus, a gente precisa o quê? Do Espírito Santo. Né, o próprio Senhor, né, ele teve que ser batizado, né, mostrando um princípio para nós. Toda a carne, né, ela precisa ser batizada, ela precisa passar pelas águas do batismo. O batismo significa o morrer do nosso velho homem, da nossa velha vida, né, e o nascer de um novo homem, né, que é para se voltar para Deus, é para receber, né, novos atributos, né, Senhor Jesus, novas características, uma nova natureza, a gente aprender a depender de Deus, Senhor Jesus. Agora a gente foi feito filho de Deus, né, Senhor Jesus. Nós não nascemos como filho de Deus, mas nós somos feitos, né, e assim é a nova aliança. A velha aliança, né, era uma sombra de tudo aquilo que Deus queria fazer. Mas hoje na nova aliança, né, ela se dá início pelo Espírito. O Senhor, Ele fez tudo isso. Né? O próprio Deus, né, veio, desceu à terra, se tornou carne, veio em semelhança de homem, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz. E como resultado, né, o Senhor tendo esse viver humano, um viver humano elevado, né, um viver aprovado, Ele pôde tomar o nosso lugar.
né, Senhor Jesus, e assim nós fomos perdoados e reconciliados com Deus, e podemos cumprir, né, o desejo inicial de Deus, que era que o homem tivesse, né, a vida de Deus dentro de si. Então nós precisamos estar bem atentos quanto a isso, né? O ministério de Jesus começou quando ele recebeu o Espírito Santo, né, descendo sobre ele como uma forma corpórea, né, como uma pomba, né, Senhor Jesus. Ele também mostra para nós que a igreja também teve esse início. Em Atos ali, né, o Senhor ficou 40 dias falando com os discípulos, né, sobre as coisas concernentes ao reino, né, Senhor Jesus. Eles estavam ali trancados dentro de uma casa, atemorizados, né, com medo de serem crucificados também. Ó Senhor Jesus, mas aí vem o Senhor e reveste eles de poder, né, e aí no dia de Pentecostes eles, né, se levantam ali para pregar o Evangelho, né, mostrando para nós, né, que se a gente ficar na nossa própria força, né, a gente vai ficar encolhido num canto, né, nada vai ser feito, ou se for feito vai ser mal feito, Senhor Jesus. Mas o que a gente precisa é da autoridade de Deus, e essa vem por meio do Espírito. O Senhor está deixando isso muito claro para nós precisamos exercitar o Espírito. O ministério da Nova Aliança, ele se desenvolve, né, se desenvolveu com a igreja em Jerusalém ali, oficialmente, quando foi derramado o Espírito Santo, né. Até então eles estavam ali parados, né, conversando a respeito das coisas de Jesus, né, estavam naquela questão ali da edificação pessoal, né, mas a vontade de Deus precisava ser feita, né, o Evangelho tem que ser pregado em toda a terra. O Senhor, para voltar, né, ele precisa que nós preguemos o Evangelho, né. Deus deixou para nós estabelecido esse princípio, né, é Deus e o homem juntos, ele conta conosco, né, por isso que ele nos introduziu na igreja, né, e esse ministério da Nova Aliança, ele só pode ser levado adiante se nós estivermos cheios do Espírito. Enquanto nós estivermos em nós mesmos, né, a gente vai só fazer, como ele colocou no início, né, projetos paralelos. Aí Deus vai olhar e falar, bom, esses irmãos, esse grupo eu não posso contar. Mas se nós estivermos buscando estar cheios do Espírito, Senhor Jesus, o Senhor ele vai nos encher do Espírito. Aí ele faz uma pergunta aqui, né, por que a gente precisa estar cheio do Espírito? Né, porque nós precisamos receber o poder de Deus que vem do alto. Somente assim, né, a gente vai poder subjugar toda a situação. Como eu já falei aqui várias vezes, né, a gente tem que perceber que a igreja não é um lugar. A igreja ela é uma esfera. Senhor Jesus, para estar dentro dessa esfera, dentro da vontade de Deus, nós precisamos estar no Espírito. A esfera da igreja, o limite da igreja, o alcance da igreja só é percebido por nós por meio do Espírito. É no Espírito que a gente percebe, né, quando Deus deseja algo, ele deseja alcançar alguém, ele deseja que a gente vá em algum lugar, né, Senhor Jesus. É esse poder de Deus que nos dá a condição de a gente executar a tarefa que Deus nos designou. Senão a gente vai ficar olhando e falar, não, isso é grande demais, não vou conseguir. Ó Senhor Jesus, a gente fica ali, né, sentindo oprimido, e aí entram também as mentiras do diabo. Ele entra falando mentiras, né, desunindo o povo de Deus, né, criando várias situações, picuinhas, problemas, e aí o povo fica distraído. Ó Senhor Jesus. Então Deus mostra para nós esse princípio fundamental. Se você quer servir a Deus nesse ministério, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não é só estar, não é só hora ou outra, não é só em alguns momentos, mas todo o tempo a gente procurar, né, ser enchido pelo Senhor. Né? E ele mostra para nós aqui também em Atos 1:25, né, quando os irmãos tocam ali, né, o Senhor dá a direção, que precisava preencher a vaga deixada por Judas, para que o apostolado ali, né, fosse completo, para que o ministério tivesse completo. Né? Então eles foram ali e levantaram ali Matias, né, para poder completar o ministério. Deus estabeleceu 12, precisava continuar sendo 12, né? Mas mais para frente a gente vai ver aqui no alimento diário, né, que tinha uma condição, ser testemunho do Senhor, né? Ter visto ali o viver do Senhor, ter andado com Ele, ter sido testemunho da sua ressurreição. Então hoje, o que a gente precisa se revestir do Espírito Santo? Não é simplesmente falar do Senhor, não é uma opinião, não é uma filosofia. Nós precisamos levar para as pessoas um testemunho, né? E é algo que eu percebo, né, que eu tenho experimentado, né, desde quando eu comecei, né, a exercitar o Espírito na vida da igreja, cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, que realmente quando você começa a tocar na palavra, quando você está cheio do Espírito e você é direcionado por Deus dentro da palavra de Deus, Deus te mostra ou te revela algo, não é mais simplesmente uma história bíblica para você. Para você não é algo que simplesmente aconteceu há não sei quantos mil anos atrás, né, Senhor Jesus, você passa a ser testemunha, você passa a ser inserido naquele contexto, né, e você se coloca ali.
Deus é como, né, é algo espiritual. Deus, ele te tira dessa esfera terrena, ele te transporta para aquela época, como se você estivesse lá vendo, né, como se você fosse uma testemunha ocular, né. Então não se torna mais uma história bíblica, mas se torna um relato, né, de como se você tivesse visto com seus próprios olhos, né. Isso é a fé. Isso que precisa ser gerado em nós. Quando a gente lê a palavra, não simplesmente uma história que você está contando para outros, mas um relato, como uma testemunha, como se você estivesse ali naquele lugar vendo tudo isso, né? E de fato, pelo Espírito, é isso que acontece. Você está ali, você não é convencido por uma história, por uma boa narrativa, mas você realmente toca na vontade de Deus. Deus está te mostrando algo, Deus está te revelando, está te mostrando ali como se você estivesse ali pessoalmente, né? Como o próprio Paulo, né, da testemunha, né, que foi levado no terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Quando você está no Espírito, é isso que acontece. Você sai da esfera da razão, você sai da esfera terrena e você vê de fato aquilo que Deus está mostrando e você toma isso como uma verdade, né? Senhor Jesus, né? Você toma isso como testemunho, você vê que é verdade aquilo que Deus está te mostrando, né? Não é algo que simplesmente você está ouvindo, mas você está vendo ali, né, com os olhos da fé. A gente precisa aprender, né, a sair da esfera terrena, né, e passar pelo portal da fé. Senhor Jesus, ser inseridos naquele contexto, naquilo ali que Deus está nos mostrando. Ó Senhor Jesus. Então ele tem mostrado para nós que esse ministério é único. E não é qualquer pessoa que pode fazer parte dele. Mostra até aqui, né, Simão, né, que queria receber o poder do Espírito Santo mediante uma compensação financeira. Né, Pedro repreendeu, olha, não é qualquer um que pode fazer parte desse ministério. Ó Senhor Jesus. Né, e fala que, né, o teu coração não é reto diante de Deus, então a gente precisa também, né, purificar o nosso coração. Né, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A gente ficar, né, de maneira reta diante de Deus, né, ouvindo o Espírito, tendo convicção de que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, né, que é isso de fato que está acontecendo, a gente é inserido nisso. Ó Senhor Jesus. E o Senhor nos colocou, né, nesse ministério único. Né, não é qualquer pessoa que pode fazer parte dele, né, mas Deus, por sua misericórdia, nos inseriu nesse ministério. Nós devemos dar glória a Deus por isso. Ó Senhor Jesus, esse ministério da Nova Aliança se iniciou com Jesus, que fez o trabalho necessário para gerar a igreja. Então, como eu falo no dia de ontem, nós não somos aventureiros. Nós não estamos numa igreja que se iniciou no século XX, não estamos na igreja que se iniciou no século passado, nem com Constantino, nem com Paulo, né, mas se iniciou com Jesus. Né, quando o próprio Deus, né, se entregou ali por nós, pelos nossos pecados. Nós estamos dando continuidade a isso, mas na esfera da fé, pelo exercício do Espírito, ao receber o poder de Deus que vem do alto, ao receber o Espírito Santo. Então a gente não vai fazer nada de qualquer maneira, mas nós vamos depender do Senhor para que Ele nos direcione, porque esse ministério inclui a todos os filhos de Deus. Por isso nós precisamos do Senhor. Não é numa boa narrativa, não é com uma boa filosofia, não é simplesmente manifestando milagres que nós vamos levar as pessoas a perceberem esse único ministério. Mas é realmente estando cheio do Espírito Santo, né, que nós vamos fazer da maneira como o Senhor fez, né, recebendo o Espírito Santo, iniciando o seu ministério, levando adiante por meio do Espírito e fazendo descer sobre a igreja o Espírito Santo para que eles estivessem revestidos do poder, da autoridade de Deus para fazer aquilo que Deus deseja. Deus tem um plano, Deus tem a sua vontade, Deus tem uma única linha, Ele já traçou tudo isso, nós precisamos ser inseridos nisso, mas por meio do Espírito. Né? O Senhor, por sua morte e ressurreição, iniciou esse trabalho, né, na esfera terrena, e para a gente levar avante, né, a vontade de Deus na esfera terrena, né, ganhando as pessoas, né, Ele entregou isso para a igreja. E nós precisamos dar continuidade à obra que Deus iniciou aqui na terra. Né? Na esfera celestial tudo já está pronto, o Senhor tem o seu desejo, tem sua vontade, tudo Ele já preparou, né? Já moveu céus e terra para tudo isso, todo o universo está ali, sustentado pelo seu poder, pela palavra, né? E Ele está dando para nós essa palavra, esse poder para que a gente possa também, né, tocar no coração das pessoas e cumprir aquilo que Ele deseja, também inserindo a todos nesse ministério, onde todos exercitam o Espírito e têm comunhão com o próprio Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos encoraja, né, a nos encher do Espírito. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais.
Ó Senhor Jesus, amém.